Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Muito obrigado. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Essa noite eu quero falar um dos pilares poderosos de Jesus, um dos pilares poderosos do reino. Quero falar um pouco sobre o caráter de Jesus, a integridade de Jesus. Jesus era um homem íntegro, e assim como a gente vai ver na palavra de Deus, existiram vários homens íntegros, homens sinceros, mulheres sinceras, íntegras. E nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a integridade, sermos íntegros no reino de Deus. Jó, então, capítulo 1, no versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora você abre também Salmo 15, Salmo número 15, versículos de número 1. Salmo 15, número 15, versículo 1. Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Diga comigo: vive com integridade. E pratica justiça, e de coração fala a verdade. Amém? Nós lemos em Jó que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. O salmista no versículo, no número 15, ele nos diz que quem vai habitar no tabernáculo do Senhor é aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Amém? Deus, é a sua palavra, que o Senhor, ó Deus, ministre o nosso coração, que se porventura, Senhor Deus, há algum mal, alguma situação que tente nos tirar o nosso foco, tirar, ó Deus, a nossa atenção deste alimento, ó Deus, que o Senhor expulse desse lugar, ó Pai, arranque desse lugar, e que a tua presença venha sobre nós como refrigério, com paz, Deus, e que o Senhor, ó Pai, abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra integridade vem do latim integritate, integrity, e a raiz dessa palavra significa inteiro, aquilo que não se fragmenta. Então, integridade vem da palavra inteiro. O que é uma coisa inteira? É aquilo que não está em partes. É aquilo que não está fragmentado. É um vasinho. Esse vasinho, por exemplo, ele está íntegro. Ele está inteiro. Agora, se ele cair ao chão e quebrar e rachar e alguns pedaços se escaparem, e eu for colar esses pedacinhos e faltar uma beiradinha, esse vasinho, ele deixa de ser íntegro, porque vai estar faltando um pedaço dele. Se de repente essa tampa some, se essa tampa aqui, que não sai, se essa tampa aqui some, esse vaso está incompleto, ou seja, ele não está mais íntegro. Então, quando a gente fala de integridade, nós estamos falando de uma pessoa que tem um caráter inteiro, que ela tem a sua vida toda íntegra, não falta parte alguma. No contexto religioso, ou no contexto eclesiástico, ou no nosso contexto como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo aqui? Levante a mão, amém? Nós somos a igreja de Cristo. No contexto da igreja de Cristo, é como se você não ter uma vida religiosa e outra vida
profissional. Não é ter uma vida religiosa e outra vida familiar. É como se você tivesse uma vida no trabalho e outra vida na igreja. Uma vida diante de Deus, outra vida lá na escola. É como se você transitasse em duas vidas. É como se você transitasse em duas personalidades distintas. Então na igreja você vem, você cultua, você vem bonitão, cheiroso, cheirosa, vem com a sua família, cultua, eu sou cristão, eu amo Jesus, e profetiza, e quer oração, e adora ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas quando de repente você possa chegar no seu trabalho e isso não ser uma verdade, lá no seu trabalho você ser uma outra pessoa. E quando isso acontece, você deixa de ser íntegro. Porque a integridade em Deus, ela vai falar de uma integridade no reino, ela vai falar de uma integridade em Jesus, no caráter, a semelhança do caráter de Jesus. Amém ou não amém? Quando Jesus nos formou a sua imagem e a sua semelhança, o que ele está dizendo? Ele estava implementando em nós, ele estava nos fazendo em nós, imprimindo em nós o seu caráter, imprimindo em nós de maneira completa e plena a sua vida, a sua identidade. Então Adão e Eva, antes do pecado, eles eram um casal íntegros, eles eram puros, não havia falta de nada, eles eram inteiros em Deus. A vida de Adão e Eva estava 100% debaixo da imagem e semelhança de Deus. O que fez com que Adão e Eva deixassem de ser íntegros? O pecado veio e roubou a santidade, veio e roubou a perfeição de Adão e Eva, fazendo com que Adão e Eva agora fossem incompletos, fazendo com que agora Adão e Eva perdessem a imagem e semelhança, perdessem essa imagem de Deus, refletindo sobre ele a imagem de Deus. O pecado os distanciou de Deus, fazendo com que Adão e Eva se tornassem pessoas incompletas diante do Senhor. Só que Deus, quando Ele olha para nós hoje, Ele requer, Ele deseja olhar para nós e ver pessoas íntegras, pessoas inteiras em Deus. E como isso é possível hoje? Através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o que Ele fez? Jesus, Ele deu a sua vida como um homem inteiro, como um homem íntegro, um homem santo, um homem perfeito, que era Deus, mas manifestando-se em carne, o verbo que se fez carne. E Ele morreu a nossa morte por ser perfeito, por ser íntegro, morreu a nossa morte, nos possibilitando também agora sermos íntegros, não por nós mesmos, mas pela vida de Jesus em nós. Amém ou não amém? Por isso que hoje, para que tenhamos uma vida íntegra em Deus, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da cobertura do sangue de Jesus sobre nós, derramando sobre nós o seu sangue, purificando-nos de todo o pecado. Agora fazendo nos religando ao Senhor, nos religando à imagem e semelhança de Deus. Amém ou não amém? Quantos são a imagem e semelhança de Deus? Para que você e eu sejamos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ser íntegros, inteiros em Deus. Como eu disse aqui, a gente não pode ter uma vida dupla. Nós não podemos ter uma vida, quando a gente precisa de uma bênção, a gente conserta, a gente dá uma alinhada, a gente vem até a igreja, a gente busca ao Senhor mais, a gente ora mais, a gente lê a Bíblia mais, a gente até jejua, busca conselho, porque nós estamos passando às vezes um aperto e eu quero me alinhar para que eu possa ser íntegro em Deus. Mas quando esse tempo passa e a coisa talvez até melhore, talvez você volte para o lugar onde você estava, denotando ser sim uma pessoa incompleta em Deus. O que Deus quer de nós é integridade. Fala aí, Deus quer de mim integridade. Eu ser inteiro no Senhor, eu ser inteiro em Deus.
O que aconteceu com Jó, por exemplo, foi que Deus, ao olhar para Jó, ele viu Jó não um homem comum. Ele não viu um homem apenas um pai de família, legal, com muitas riquezas, com muitos bens. A primeira coisa que vai falar é que Jó era íntegro e reto. Aqui Deus não está falando que Jó tinha muitas posses, Jó não tinha... Não, a primeira característica de que Deus está falando aqui era que havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus. Então Deus, ele não vai olhar para nós por aquilo que nós temos, Deus vai olhar para nós por aquilo que nós somos. E quando ele olha para nós, ele não olha a marca da roupa que a gente veste, ele não olha o carro que nós dirigimos, ele não olha a conta bancária, se está cheia ou está vazia, ele não olha a sua despensa, ele não olha nada disso. A única coisa que ele olha é para saber ver se você realmente, eu e você somos íntegros, retos, tementes a Deus. Integridade e retidão são qualidades de homens e mulheres que temem a Deus. Um homem e a mulher sem Deus pode viver uma vida de qualquer jeito, porque não temem a vida de Deus. Então um homem que teme a Deus, ele vive uma vida íntegra, reta, absoluta em Deus. Mas o homem que não vive uma vida em Deus, ele vive a sua vida de qualquer maneira, porque não há temor no seu coração. Então ele vai viver uma vida dissoluta, ele vai viver uma vida de ânimo dobre, como o Tiago vai falar. Homens e mulheres com ânimo dobre. Uma hora é A, outra hora é B. Uma hora está alegre, outra hora está feliz. Uma hora é crente, outra hora não é. Outra hora busca Deus, outra hora não. Uma hora quer se santificar, uma hora é honesto, outra hora não, outra hora é desonesto, outra hora... Vocês estão entendendo, amém? Alguns só temem a justiça humana, porque sabem que tem um preço a pagar. Mas as Escrituras afirmam que de que Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Jó era um homem temente a Deus, e nisto estava a base da sua integridade e retidão. O que fazia Jó um homem íntegro e reto era o seu temor a Deus. O que fazia Jó um homem íntegro e reto era o seu temor a Deus, irmãos. Não era o temor aos homens, não era o temor às autoridades constituídas apenas, não era este temor, era o temor ao Senhor, era um temor a Deus. Isso fazia ser um homem íntegro. Quando você olha para a vida de Noé, a terra se corrompia, estava corrompida, a terra estava em pecado, a terra estava cheia de pecado. Mas quando Deus olha para a terra para acabar com a terra, Ele olha para a vida de Noé e vê em Noé um homem justo e íntegro, temente a Deus. Então o que nos faz ser íntegros em Deus é o temor, irmãos. É o temor a Deus. É temer de que Deus, ao mesmo tempo que Ele é bom, ao mesmo tempo que Ele faz carinho, que Ele cura as nossas feridas, é o mesmo Deus que vai nos lançar no inferno se a gente não andar alinhado com Ele. O inferno foi criado para nós? Não, foi criado para Satanás. Mas se nós não estivermos debaixo da cobertura de Deus, nós vamos estar debaixo da cobertura de quem, queridos? Então o temor a Deus vai nos fazer andarmos alinhados. O temor a Deus vai nos fazer andarmos de maneira íntegra em Deus, ou seja, 100% da nossa vida guiada por Deus, 100% da nossa vida submetida à palavra do Senhor, 100% da nossa vida sustentada, fundamentada, alimentada pela vida de Jesus. Não pelas coisas humanas, não pelas coisas naturais, porque isso aqui vai passar, essas coisas vão passar. Mas é temer a Deus. Essas qualidades de integridade, de retidão, são produzidas por Deus, porque o homem não consegue produzir nada. O homem de por si só, ele não consegue produzir nada. Eu e você, nós não conseguimos produzir absolutamente nada.
Por mais que tentamos ser honestos, por mais que nós tentamos ser corretos com as coisas, sem Deus nós não conseguiremos. Uma hora a rosca vai espanar. Uma hora a coisa vai dar errado. Porque nós não podemos depender daquilo que a gente faz. Porque quem faz é o Senhor. O fruto é de quem? O fruto é do Espírito. O fruto não é nosso. Quem produz o fruto do Espírito é o próprio Espírito. Então, essa vida no Espírito, uma vida de integridade, uma vida de renúncia, uma vida onde eu deposito toda a minha vida aos pés de Jesus, como pastor, orando, lendo a palavra, meditando nele, jejuando, recebendo conselho, recebendo direção de autoridades instituídas sobre a minha vida, cumprindo os princípios do reino, cumprindo os mandamentos do Senhor. Quando isso acontece, queridos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e quando isso acontece, ele começa a produzir o fruto que é dele mesmo, o fruto do Espírito. E aí vem o amor, aí vem a paz, vem a longanimidade, vem a benignidade, vem a bondade, vem a mansidão, vem o domínio próprio, vem a fé. Faltou algum? Nem sei, eu falei tantos aqui que eu não sei. Mas o fruto, ele é produzido em nós pelo Espírito. Amém ou não amém? Então, para que você tenha, eu e você tenhamos uma vida íntegra, inteira em Deus, nós precisamos temê-lo, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos entrar na sua presença constantemente, dia após dia. Nós precisamos entrar para dentro de Deus, queridos, e não querer sair de lá nunca mais. Nós queremos realmente entrar na presença de Deus e dizer: não quero mais o mundo, não quero mais as coisas que o mundo tem para me apresentar, porque o diabo ele pode te apresentar uma bandeja muito até bonita e muito atraente, mas essa bandeja é passageira. Mas o banquete que Deus tem preparado para você é um banquete eterno. Não é um banquete que vai passar, não é um banquete transitório. O banquete que Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida, é um banquete que vai durar toda a eternidade. Nós não podemos nos contentar, queridos, nos alimentar da mesa dos homens. Nós não podemos nos contentar, nos alimentar da mesa natural, porque isso vai passar, querido, isso passa. A comida estraga. A comida estraga. Se o alimento é da terra, vai estragar, porque ele não tem um tempo apropriado, ele não tem um armazenamento apropriado, ele vai estragar. Ele vai perder os seus nutrientes, isso vai passar, você vai passar mal, você vai ficar doente. Mas o alimento, o pão que desce do céu, ele não estraga. O pão que desce do céu é fresco. Não é à toa que o maná descia no deserto todos os dias, porque o pão fresco que desceu do céu, ele não estraga. O pão vivo que desceu do céu, ele nos alimenta, não apenas para a terra, mas ele nos alimenta para a eternidade. No nome de Jesus. Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Quando Satanás vai diante de Deus e fala assim: olha, tem um homem na terra que teme o Senhor e tal, tudo bem. Não, sim, eu conheço Jó. Ele é um homem temente, íntegro. Ele se desvia do mal. Eu conheço Jó. Eu falei assim: mas é claro que ele é temente. É óbvio que ele é reto. É óbvio que ele é íntegro. Olha os bens que ele tem. Olha a honra que Jó tem. Olha a quantidade de filho que ele tem. Olha a saúde que ele tem. Não, qualquer um seria íntegro. Qualquer um seria reto. Mas Deus testemunha para Satanás: olha, você pode tocar então em tudo que ele tem, porque eu conheço Jó. Eu conheço Jó, eu sei que ele é um homem reto. Eu sei que você vai poder tocar nos filhos, tocar nos bens, você vai poder tocar na saúde, menos na vida dele, porque a vida dele quem toca sou eu. Deus dá, Deus tira, é Deus que dá. Satanás não tem poder para matar ninguém, é Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Então Deus ele libera Satanás para fazer esse serviço sujo, de arruinar com a vida de Jó, arruinar com as coisas naturais de Jó. Só que a integridade de Jó era uma integridade não fundamentada nos bens materiais.
A integridade de Jó ia além disso, irmãos. A integridade de Jó ia no temor a Deus. Jó temia Deus. E uma das primeiras características de Jó era que a integridade de Jó estava no caráter de Jó. Abra sua Bíblia em Provérbios 28, versículo de número 6. Provérbios 28, versículo 6. Jó era íntegro no seu caráter. Jó era um homem de caráter. Provérbios 28, 6 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Queridos, aqui ele não está falando de bens, não está falando de riquezas, tá? Ele está falando do homem que muitas das vezes ele pode ter posses, ele pode ter riquezas. Se você tiver com sono, fica de pé no seu lugar para você não dormir. Não, Manuel, fica em pé. Fica em pezinho, fica. Fica assim. A integridade de Jó não estava fundamentada nas coisas naturais. A integridade de Jó estava no seu caráter. O caráter de Jó era um caráter ilibado, aprovado por Deus. Por isso que Deus permitiu com que Satanás tocasse nos seus bens, tocasse nas suas riquezas. Por isso que Satanás foi lá e quando tocou nas riquezas, tocou nos filhos, tocou naquilo que Jó possuía, Jó sofreu, Jó chorou, Jó ficou amargurado, porém ele em nenhum momento murmurou, em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, o seu coração continuava íntegro e reto, temente ao Senhor. Quantos tementes ao Senhor temos aqui nessa noite? Cuidado que Deus pode olhar para a terra e falar assim: eu conheço o José, ele é um homem íntegro e reto, pode tocar nos bens dele. Eu conheço o Clemildo, pode tocar lá nos bens dele, pode tocar lá nos filhos. Netinha, né? Agora está com a netinha, bonitinha, gracinha, boneca também. Se ele olhar para nós nessa noite e dizer assim: eu conheço cada um de nós aqui, vai lá, pode tocar na família, pode tocar nos bens, pode tocar nos filhos, pode tocar nos netos, limpa a conta bancária dessa pessoa, só não tira a vida, porque a vida é minha. Qual será a nossa atitude, querido? Será que nós somos realmente íntegros no nosso caráter? Será que nós vamos continuar louvando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor e dizendo: nu ouvindo vem da minha mãe, nu eu voltarei? Será que nós vamos ter essa habilidade, nós vamos ter essa consciência de que a nossa vida, perceba, queridos, a nossa vida ela não pode estar fundamentada nessas coisas, porque se de uma vez por todas, ou se por algum motivo essas coisas forem tocadas, qual será a nossa reação? A reação de Jó, sim, foi lamentar, foi chorar, mas a reação de Jó foi continuar crendo que Deus era o seu sustento. Que Deus era o seu sustento. A maneira como Jó vivia, a maneira como o caráter de Jó era aprovado, fez com que Deus liberasse Satanás tocar na vida de Jó. Porque Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele não cairia, porque Jó era reto, não por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele era. Então, queridos, Deus nos chama nessa noite para sermos íntegros, não por aquilo que nós temos, mas sermos íntegros por aquilo que nós somos em Deus, por aquilo que Deus é para nós. Nós podemos perder muitas coisas nessa terra. Nossos cônjuges podem voltar para o Pai. Nós podemos perder os nossos bens. Nós podemos adoecer e gastar todo o nosso dinheiro. Mas uma coisa não passa, uma coisa não acaba. É a nossa integridade em Deus. É a vida de Deus em nós. É Deus olhando para nós e dizendo: filho, filha, eu estou com você nessa situação. As coisas da terra podem acabar, as coisas naturais podem acabar, mas o meu espírito não acaba, o meu espírito está aí, e ele está morando, ele está habitando dentro de você. A integridade de Jó também passou pela sua fé.
Além do seu caráter ser íntegro, a fé de Jó também era íntegra. Abre aí Jó capítulo 1, versículo de número 20. Jó capítulo 1, versículo 20. A integridade na fé de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Queridos, qual é a sua reação quando você recebe uma notícia ruim? Você desmonta. E na maioria das vezes nós reclamamos, murmuramos, questionamos. Por que isso? O que eu fiz para merecer tanto? Deus não existe, porque se Ele existisse, eu não sofreria desse jeito. Mas a integridade de Jó na sua fé era tamanha, que ao receber a notícia que seus filhos haviam morrido, os seus bens haviam sido destruídos, ele sim chora, ele sim rasga o seu manto, como sinal de aflição, ele raspa a sua cabeça, ele se joga ao chão, mas ao invés de lamentar, ao invés de reclamar, ao invés de colocar culpa nos outros, ele adora ao Senhor, ele adora a Deus e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que nós precisamos, queridos, além da integridade do nosso caráter, sermos aprovados por Deus, é que a nossa fé também seja íntegra. Queridos, nós estamos passando por um tempo em que, se nós não tivermos fé no nosso coração, uma fé intacta, uma fé completa, nós vamos sucumbir diante do vírus. Nós vamos sucumbir diante da crise econômica. Nós vamos sucumbir diante das perseguições religiosas. Mas se estivermos com nossa integridade, com a nossa fé íntegra, completa, plena em Deus, pode vir o vendaval que for, o vento pode bater, mas a nossa casa está fundamentada sobre a rocha, a casa não vai ser derribada, porque o Senhor é conosco, o Senhor é a favor de nós. Mas para isso, a nossa fé ela tem que estar inteira em Deus. Não adianta eu levantar a minha mão e cantar sobre fé. Não adianta eu levantar a minha mão e dizer: Senhor, como o Senhor é poderoso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando a crise bater na sua porta, você murmurar, você duvidar do poder de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, querido: Deus ainda continua sendo o Deus do impossível. Deus continua sendo o Deus todo-poderoso. Ele continua sendo o eu sou lá de Moisés. Ele continua sendo. Só que o que nos atrapalha é que na nossa fé às vezes falta um pedaço. Na nossa fé nós preferimos dar ouvidos ao homem do que ouvidos a Deus. Nós preferimos ter medo do homem do que temer a Deus. Nós tememos o homem, querido. Nós temos medo do homem, mas nós não conseguimos temer a Deus na mesma proporção. Muitos de nós não conseguimos. Nós conseguimos passar por um radar de 40 km por hora e blecar, passar a 30, 28. Já vi gente passando a 15, com medo do 40. Medo? Não, senão toma multa. Mas a mesma pessoa não consegue temer a palavra de Deus, que diz que se ela não crer no Senhor, se ela não confiar no Senhor, ela vai morrer e ela não vai viver a eternidade com Ele. É Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Ela não consegue, porque ela acredita que isso aí não é uma história. Não, Deus me ama, Deus é muito bonzinho, Ele não vai me lançar no inferno. Não, não, Deus é muito bom. Nossa, Ele me ama. Deus é maravilhoso. Sim, Ele te ama.
E por te amar que Ele quer te tirar e te livrar do inferno. E me livrar do inferno. Falta um pedaço da nossa fé, irmãos. Falta um pedaço da nossa fé. E Jó nos ensina que a nossa fé ela tem que estar intacta. Inteira. Irmãos, Jó perdeu tudo. O seu corpo começou a brotar feridas que coçava tanto que ele coçava com caco de telha. Você imagina a dor, você imagina o sofrimento daquele homem, o sofrimento na sua alma de ter perdido seus filhos, o sofrimento no seu corpo por perder a saúde, o sofrimento de ter perdido todos os seus bens, todas as suas posses. O sentimento psicológico de ser atormentado pelos seus amigos e até pela sua esposa. Ah, você é muito boba, amaldiçoe seu Deus e morre. Se Deus não quer nada contigo não, se Deus te chamasse, Ele não faria isso com você. E qual é a resposta de Jó, irmão, para a mulher? Vou te botar no manicômio. Você é maluca, você é doida. Falas como uma louca mulher. Por que agora eu vou amaldiçoar o meu Deus se Ele me deu tudo que eu tenho? Ou que eu tinha? E às vezes falta um pedaço da nossa fé, irmãos. E Jó nos ensina que a nossa fé ela tem que estar intacta. Intacta. Temos recebido o bem do Senhor, ele diz. E não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Pensa comigo nas situações que você já viveu nesse ano 2020. Pensa comigo em cada desafio que você viveu nesse ano 2020. Agora pensa com seus botões aí. Quantas vezes você adorou a Deus diante dessas situações? Quando chegou o diagnóstico do médico. Quando a conta bateu na sua casa, você não tinha dinheiro para pagar. Quando o seu filho ficou doente. Quando seu esposo, seu cônjuge, sua esposa veio a falecer. Quando o corona veio e bagunçou o mundo. Você está dependendo de usar uma máscara que te faz passar mal. Tanto calor e vontade de falar e aquilo travar na sua cara. Quantas vezes nós levantamos a mão e adoramos? Ah, Senhor, obrigado. Obrigado pelo corona. Não. Porque falta um pedaço da nossa fé. A gente ainda é muito humano no que se diz respeito à fé. O homem dá um diagnóstico e nós nos desesperamos. A situação nos dá um diagnóstico e nós nos desesperamos. Como se nós não servíssemos a um Deus que é todo poderoso. A um Deus que nos antigos, eles tinham medo, eles tinham temor. Quando eles iam enfrentar Israel e a arca da aliança estava no meio de Israel, eles tinham medo, porque eles viam que Deus estava com aquele povo. Falta um pedaço da nossa fé. E por isso muitas das vezes nós sucumbimos diante dos desafios, diante das dificuldades. Jó também era íntegro nas suas atitudes. As suas atitudes revelavam que ele temia a Deus, como eu falei agora há pouco. Que ele se desviava do mal. Ser íntegro na sua vida a ponto de temer a Deus e neste temor se desviar do mal. Quantos de nós desviamos do mal? Quantos de nós, ao olharmos que aquilo ali vai dar errado, aquilo ali não é bênção para nós. Quantos de nós não recebemos conselho, direção, olha, não vai por ali que vai dar errado. Se desvia daquele, olha, faz isso que eu estou falando que você vai se dar bem. E quantos de nós nos procuramos não estar atentos a esse conselho e acabamos entrando e errando e falhando. A Bíblia fala que pela atitude de Jó, de temer a Deus e se desviar do mal, Deus olhou para ele como um homem inteiro nele. E essas atitudes de Jó reverberaram no mundo espiritual.
O temor ao Senhor, temer a Deus, é tributar, é entregar reverência e respeito a Deus. Não é medo. Você não pode servir a Deus com medo. Ai, meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Se eu falar aqui, Natan, eu vou pegar o cinto. Vou pegar o cinto, Natan. Olha lá, não precisa não. Por quê? Medo. Medo cinto. Temer a Deus é reverenciá-lo, respeitá-lo, colocá-lo no mais alto lugar da nossa vida. Temer a Deus é olhar para as Escrituras e dizer assim: que palavra maravilhosa, eu quero obedecê-la. Temer a Deus é você receber uma direção do seu pastor, do seu líder, da sua autoridade e dizer assim: obrigado, Senhor, por esse conselho, obrigado por essa direção. Temer ao Senhor é vir para a igreja ou estar em casa agora online e se alimentar de Deus com prazer, com gosto, da mesma forma que você se alimenta quando você vai ver um filme. Da mesma forma que você tem prazer de fazer um churrasco com a sua família, com seus amigos, e que você fica ali horas e horas conversando, horas e horas se alimentando de uma carne, de um frango, de um bacon, de uma farofa, de um negócio gostoso para comer. E aí quando você olha para a palavra, quando você olha para o momento da palavra aqui, de 1 hora de pregação, ou quando você vai para o YouTube e você recebe lá a notificação das mensagens da sua igreja, e você vê lá, olha, uma pregação, uma mensagem, eu vou assistir, eu vou ouvir, eu vou me alimentar, é o mesmo prazer. Isso é temer a Deus, queridos. Temer a Deus não é dizimar por medo. Temer a Deus não é ofertar por medo, porque Deus vai tocar na minha despensa, não. Temer a Deus é entender que tudo que Ele está te dando, tudo que Ele está te oferecendo, é para você compartilhar no reino, é para que você sustente o reino, é para que você abençoe vidas, é para que você cumpra um princípio. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é pegar essas escrituras, e como nós temos feito todos os dias, lendo 2 capítulos, hoje nós entramos em Gálatas, Corinto já foi, estamos entrando. É pegar a Bíblia e ler os 2 capítulos diários da Bíblia e falar assim: nossa, que alimento, é isso que eu quero. Temer a Deus é isso. Temer a Deus é honrar as autoridades. Temer a Deus é honrar o seu marido. Temer a Deus é amar a sua esposa. Temer a Deus é ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. Isso é temer a Deus, porque você está trazendo Deus para o centro da sua vida. Você está dizendo: Deus, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Sem o Senhor eu não vivo. Sem o Senhor não dá para viver. Sem o Senhor eu não consigo. Temer a Deus é isso. Temer a Deus é levantar a sua mão e profetizar que as pessoas serão curadas. Não é botar medo nelas. Temer a Deus é ensinar que o Deus vivo continua sendo o eu sou, o Jeová Rafá, o Deus que cura, é Jeová Jirê, o Deus que provê, é o Jeová Tsitkenu, justiça nossa. É crer que Ele é o Shaddai, o Deus da paz. Temer a Deus é ensinar que Deus é isso tudo. Mas muitos de nós, falta um pedaço. E nas nossas atitudes ensinamos o medo, o pânico. Ao invés de profetizarmos o impossível se tornando possível, nós fazemos ao contrário. Isso aí de fato é difícil mesmo. Não sei, não vai dar certo não. Deus continua sendo o Deus do impossível. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz um vencedor. Isso dá uma música também. Isso é temer a Deus, irmãos. Temer a Deus é conhecê-lo. Quantos conhecem o Senhor? Quantos querem conhecer o Senhor? Osés vai nos ensinar: olha, você precisa conhecer, mas prosseguir.
que é prosseguir? É continuar conhecendo. Não acha que aquilo que você sabe de Deus é o suficiente. Não pense que aquilo que está sendo pregado aqui já é o bom, já está bom. Não, eu vou no culto domingo, recebo a palavra, pronto, já conheci Deus. Não, é conhecer e prosseguir em conhecer. Essa palavra conhecer vai denotar intimidade. Quando você vai ver os casais do Antigo Testamento e vai falar lá que o esposo conheceu a esposa, está falando de intimidade, está falando do ato. Essa palavra conhecer, quando fala conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, claro que não está falando do ato em si, mas está falando da intimidade. Ou seja, conhecer a Deus na intimidade, com integridade. Jó chegou a um determinado momento e falou assim: de fato, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer porque meus olhos te veem. Antes eu te ouvia falar, hoje eu te contemplo. Porque Jó pôde conhecer ainda mais de Deus nesse tempo de crise que ele viveu. Queridos, quando o tempo de crise vier na sua vida, não questione, não murmure. É Deus te dando a oportunidade de você conhecê-lo. É Deus te dando a oportunidade de você receber o sobrenatural de Deus. É quando todo mundo fala assim: Cátia, você não vai conseguir o auxílio lá não, tá? É difícil, é muito complicado. De repente já recebe a ligação: tá pronto, tá? Tá certinho, tá tudo certo. Foi semana passada que você falou, não foi? Na outra, sei lá. É quando você olha um casal de amigos nossos lá de Friburgo, tentando engravidar há muito tempo, fez 0 exames e nada, não conseguiam descobrir o porquê não conseguiam engravidar. E eles já estavam juntando dinheiro para fazer inseminação artificial. Não tinha problema, ela não, e nem ele. E um belo dia, ela engravidou. Por quê? Deus continua sendo Deus. Ele dá, Ele tira. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E quanto mais conhecemos, mais entendimento, mais sabedoria nós temos em Deus. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais conhecemos Deus, quando mais compreendemos o Senhor, mais temor vem no nosso coração. Mais temor vem no nosso coração. E quanto mais temor, quanto mais entendimento, mais eu vou acertar o alvo. O Evangelho, querido, não foi liberado sobre nós para a gente errar o alvo, não. O Evangelho veio para nós para a gente acertar o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. Quanto mais eu conheço dele, mais eu acerto o alvo. Menos eu erro. Menos eu erro. Menos eu erro. Temos a integridade também com relação aos projetos de Deus na terra. Deus tem um projeto na sua vida. Vou repetir, Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano para você. Você já se perguntou qual é o plano de Deus para a sua vida? Não é um plano geral, porque o plano geral é a igreja ser preparada e ser resgatada. Esse é o plano geral. Mas um plano pessoal, o plano que Deus tem na sua vida. Você já perguntou para Ele o que Deus quer de você? Por que você está aqui na terra? Será que você está aqui na terra só para ficar andando de moto para cima e para baixo, carregando os outros? Será que é só isso? Ganhando quanto? 30 mil, né, por semana? Mateus hoje não está aqui, então eu vou profetizar em outro. O Mateus está lá. Será que você foi chamado para fazer faxina na casa do seu patrão lá? Só isso? Será que é isso? Você já se perguntou? Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer ou não. É o Senhor que revela.
Porque o plano é dele, o desenho é dele. Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida aqui na terra? Você não nasceu no acaso. Você não é um acidente. Você foi enviado para a terra com um propósito, para cumprir um propósito. E esse propósito ele precisa ser cumprido de maneira plena, inteira, íntegra em Deus. Quando Noé recebeu a palavra, Noé, constrói um barco. Mas como? Por quê? Constrói um barco. Porque eu vou matar a humanidade, vou acabar com tudo. E vou recomeçar em você. Noé não pensou duas vezes. Noé começou a construir a arca. Ele demorou em torno de 100 anos para construir uma arca. Mas ele construiu. Aí você imagina as pessoas ao redor dele, os vizinhos. Cara doido aí. Que caixote grande esse aí, para que isso? Vai descer água, o dilúvio vai construir. Ah, nada, isso é mentira, você ouviu coisa da sua cabeça. Ih, nem chuva existe. A água brota da terra. Não tem essa. O mar, não sabe nem se existe o mar, está longe. Ih, ó. Tem não, está errado. Até que acontece. E quem é salvo? Noé e sua família. Por quê? Noé entendeu o propósito de Deus. E ele foi íntegro, ele foi reto. Ele cumpriu o propósito à risca. Queridos, pergunte para Deus nessa noite qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pergunte para Deus nessa noite qual é o desenho que Ele tem para você e sua família. E quando Ele responder, cumpra integralmente esse propósito. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Amém ou não amém? Por último, nós vemos a integridade na vida de Jesus. Olha como é que Jesus foi maravilhoso. Ele conseguiu vencer o diabo no deserto, jejuando 40 dias, 40 noites. Ele se deu, ele se doou por inteiro naquele tempo. E quando Satanás veio tentar tirar da bênção, quando Satanás veio tentá-lo, ele conseguiu vencer as tentações do diabo, porque Jesus era íntegro, inteiro em Deus e no seu propósito. Queridos, quando Satanás bater na sua porta e tentar você a cair, tentar você a pecar, tentar você a desviar do caminho, vença, seja íntegro em Deus, vença o diabo. Você tem um poder sobre você que não é seu, é um poder de Deus. Jesus te deu esse poder para pisar em cabeças de serpente e escorpiões, para você desbaratar todo o mal, para que você ore e os demônios vão ter que sair. Deus te deu essa autoridade nele. Nós não podemos cair, irmãos. Nós não podemos cair nas tentações do diabo. É muito melhor, querido, você confessar fraquezas do que você confessar fracassos. Confesse fraquezas, para que você vença a tentação, para que você vença o diabo, e o diabo fique com cara de tacho olhando para você, dizendo assim: eu não pude vencê-lo, porque o Deus que ele serve é maior. Porque eles estão íntegros, eles estão inteiros em Deus, eu não pude. O diabo ele fica cirandando ao nosso derredor, queridos. Num escape, numa oportunidade, ele pode tragar a sua vida. Mas quando vigiarmos, quando tivermos o nosso coração bem inteiro em Deus, ele vai cair. O diabo vai cair. Ele vai cair. Jesus não cedeu à tentação de condenar aquela mulher adúltera, fazendo com que Jesus apedrejasse aquela mulher. E Jesus fala assim: aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra então. Faz aí. Aí todo mundo tem que largar a pedra, porque todo mundo ali tinha pecado. Mas Jesus podia tacar um paralelo na cabeça daquela mulher, porque ele era um homem perfeito. Mas ele não o fez porque ele era um homem cheio de compaixão. Ele era um homem reto. Ele era o próprio Cristo, o próprio Deus na terra. E quando ele olha para aquela mulher, fala assim: olha, eles te condenaram? Aí a mulher responde: não, ninguém me condena. Ele fala assim: tampouco eu. Levanta-te e não peques mais. Jesus não cedeu às tentações da multidão.
Jesus não vendeu os seus princípios para a multidão. Ele não negociou os seus princípios para ser bem aceito no meio da multidão. Não. Jesus cumpriu a palavra e foi íntegro, ele foi sincero. E no Getsemane, quando a gente conhece, ele está orando ao Pai. Ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, porque eu sou íntegro no Senhor. Eu estou inteiro em ti, eu quero cumprir a sua vontade, não é a minha. Jesus poderia ter aberto mão, queridos. Jesus poderia ter virado as costas para nós, falar: está difícil, vou virar as costas, vou voltar para o céu, do lugar onde eu não deveria ter saído. Mas pelo contrário, quando ele olhou para a cruz, ele não estava olhando um pedaço de pau, ele não estava olhando os pregos, ele estava olhando o rosto de cada um de nós aqui nessa noite. Ele estava olhando o rosto de cada um que nos assiste. Ele estava olhando o rosto de cada familiar seu, de cada amigo seu que está vivo, que ainda vai nascer, aqueles que já morreram. Ele estava olhando o rosto de cada um, e isso fez cumprir a vontade de Deus. Isso fez estar inteiro no propósito de Deus na terra. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. De todo o coração fala a verdade. Quem habitará aqui no tabernáculo do Senhor? Para isso nós temos que viver de maneira íntegra, reta, tementes ao Senhor. Jó só venceu porque ele era reto. Noé só venceu porque era reto. Enoque só foi transladado ao céu porque ele era um homem que andava com Deus. Ele era um homem inteiro em Deus. Elias foi levado no redemoinho, foi levado para o céu porque Elias caminhava com Deus, ele era reto. Deus fale ao nosso coração nessa noite, que nós sejamos inteiros em Deus. Não vamos dividir a nossa vida com ninguém mais. Ele é exclusivo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Fica aí de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Talvez faltam partes. Talvez está faltando partes na sua vida. Talvez estão faltando partes. Talvez a sua fé falta partes. Talvez no seu caráter está faltando partes. Talvez na sua vida com Deus, talvez na sua vida familiar está faltando partes. Mas Deus nessa noite quer restaurar. E como vaso na mão do oleiro, Ele pode desmanchar o vaso está com defeito e refazê-lo perfeito, segundo a sua imagem e sua semelhança. Eu oro nessa noite que você esteja na mão do olheiro nessa noite. Se você quer estar na mão do olheiro, feche seus olhos. Fala com Deus. Qual é o lugar que está faltando partes? Qual é a área da sua vida que está faltando partes? Se você desejar, pode ajoelhar aí nos seus bancos. É um tempo com Deus, é um tempo a sós com Ele. Não quero que você faça por mim, eu quero que você faça por você. Você pode dobrar os seus joelhos aí se você quiser. Falar: Deus, está faltando partes no meu caráter. Eu sou uma coisa em casa e uma outra coisa na igreja. Eu sou uma coisa na igreja, outra coisa no trabalho. Eu sou uma coisa com meus amigos lá do mundo, do secular, e outra coisa com os meus amigos evangélicos, cristãos. Talvez está faltando parte da sua fé. Deus, eu não estou conseguindo crer. Há uma incredulidade no meu coração. Eu estou tendo medo, Deus. Eu estou com medo das circunstâncias, eu estou com medo das situações. Está faltando medo, está faltando parte na sua fé. A incredulidade está batendo a porta. A incredulidade está batendo no teu coração e está dizendo assim: olha,
realmente é impossível. Realmente é impossível você viver isso. Mas nessa noite Deus está desmanchando o vaso. Está desmanchando o vaso. No nome de Jesus, Senhor. Olha o Senhor aí no seu lugar. Restaura o vaso, Deus, restaura. Restaura-nos, ó Deus. Restaura o vaso, restaura-nos. Que saiamos desse lugar íntegros. Que saiamos desse lugar de maneira inteira no Senhor, inteiros. Que ao olharmos para a nossa vida, Deus, quando o Senhor olhar para mim, o Senhor vem olhar. Eu conheço o Johnny, ele é um homem reto, ele é um homem íntegro. Ele é um homem temente. Ele é um homem que se desvia do mal. Quando ele olhar para você, que ele possa olhar. Eu conheço a Maria, eu conheço a Neuza, eu conheço o André, eu conheço o Clemildo, eu conheço o Mateus, eu conheço a Neuzélia, a Carol, eu conheço a Maria Eduarda, eu conheço a Patrícia, eu conheço o Vanderlei, eu conheço a Sônia. Eu sei que vocês são retos. Eu sei que vocês são íntegros. Eu sei que vocês me temem. Eu sei que vocês se desviam do mal. E por isso pode tocar. E por isso vocês podem passar o que for. Eu creio, eu acredito, eu confio que a sua integridade vai fazê-los permanecer em minha presença. Que Deus possa olhar para nós nessa noite com esse entendimento. Que Ele possa olhar para cada um de nós e entender que cada um de nós aqui somos homens íntegros e retos. Deus, se porventura falta um pedaço, se Deus porventura falta algo no nosso coração, Jesus, que o Senhor restaure o nosso coração nessa noite. Que o Senhor restaure, ó Pai, a nossa fé. Que o Senhor restaure o nosso caráter. Que o Senhor restaure a santidade do Senhor na minha vida. Que o Senhor restaure o vaso para que eu possa ser inteiro do Senhor. No nome de Jesus, Deus, em nome do Senhor, que haja uma restauração, Deus, no nosso coração, e que a nossa fé seja uma fé inabalável, que nós possamos olhar e ver as situações e dizer: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso coração está em Ti, a nossa vida está em Ti. Nós estamos fundamentados no Senhor. Nós não estamos fundamentados na crise. Nós não estamos fundamentados, ó Pai, na doença, no impossível. Nós estamos fundamentados no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Jeová Rapá, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Jeová Tsidkenu, o Jeová Samá, o El Elyon, Elohim. Em o nome de Jesus, Deus, vem sobre o nosso coração. Vem sobre nós e restaura o nosso coração. Quantos de nós estamos decepcionados com as pessoas? Quantos de nós estamos decepcionados com as situações da nossa vida? Deus, restaure o nosso coração nessa noite. Que é deles que procede as saídas da vida. Então toma o nosso coração, Pai. Cura o nosso coração. Cura, Deus. Que possamos nos entregar ao Senhor por completo. Que toda decepção caia por terra nessa noite. Que toda frustração caia por terra nessa noite. Toda insegurança caia por terra nessa noite. Todo medo, toda fadiga, todo cansaço espiritual caia por terra nessa noite. Porque eu quero estar cheio, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes no Senhor. Inabalável em Ti, eu quero estar firme,
como árvore, diga. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Oh Deus, em nome de Jesus, e que aquilo que estava morto, Deus, se estamos passando por alguma situação difícil, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha sobre nós com dupla honra, venha sobre nós, ó Deus, restaurando a sorte de cada um, restaurando a família, restaurando a saúde, restaurando, ó Pai, as finanças, restaurando, ó Pai, o casamento, restaurando, ó Senhor Deus, o sacerdócio, restaurando a sua vida com Deus. Que cada um de nós saiamos desse lugar como plantas, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, recebendo os nutrientes dessas águas, recebendo os nutrientes da sua presença, para que possamos estar inteiros, íntegros em Ti, Pai, firmados na Tua palavra, firmados em Ti, firmados no Senhor, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Deus. Que abraço, Senhor, seja sobre nós, ó Pai. Vem sobre nós, vem sobre o peso de Sua glória sobre nós. E mude o nosso coração, Deus, mude a nossa vida. Ah, Jesus, que possamos ter inteiros em Ti, cheios da Sua presença, cheios do Senhor, temermos ao Senhor. Isso é o princípio da sabedoria, temermos ao Senhor. Deus, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Deus. Não nos contentemos, ó Pai, com aquilo que temos recebido nesses dias. Que possamos mergulhar fundos para buscarmos as grandezas do Senhor sobre nós. No nome de Jesus.